Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Lucas capítulo 10, do verso 25 ao 37. Quem era o sacerdote? Quem era o levita? E quem era o samaritano? Os sacerdotes, naquela época, eles eram aqueles que cuidavam dos sacrifícios e ofertas em honra a Deus, além de serem responsáveis pelos cultos divinos. Já os levitas eram os responsáveis por exercer as atividades ligadas ao culto de adoração a Deus. Hoje podemos dizer que seriam os cantores gospel, que são ministros de louvor. Já os samaritanos eram considerados pecadores por eles, os levitas e os sacerdotes. Os sacerdotes, se a gente for comparar com hoje, seriam aqueles que estão ali à frente do culto, os pregadores, os pastores, enfim. E os samaritanos são aqueles considerados longe da presença de Deus, ou que acreditam em outras coisas, porque na época os samaritanos eles eram considerados um povo misto, que haviam se misturado, se unido a outros povos, para povos que tinham crenças diferentes. Então hoje seriam essas pessoas que estão ali longe da casa de Deus, longe da presença de Deus. Eu acredito que Jesus quis transmitir com essa parábola que nem todos os que estão ali tão próximos de Deus, trabalhando para o reino de Deus, são aprovados por Deus. Isso serve para a gente não como acusação, mas como um alerta para cada um de nós. O homem, nesse caso, todas as vezes em que ele se sentia muito próximo de Deus fisicamente, praticando obras diretamente para Deus, ele tem a tendência a se sentir prepotente, a se colocar numa posição de julgamento. O Senhor quis mostrar aqui que não adianta o homem ter um título, ser um pastor, ser um pregador, ser um levita, pertencer a um grupo que teoricamente está mais próximo a Deus, conhecer a palavra de Deus, não vai influenciar em nada se você não praticar. Fazer obras para Deus, fisicamente falando, nos leva a uma sensação de que nós já estamos fazendo a nossa parte. Jesus quis mostrar aqui que nós devemos sempre nos importar com o bem-estar do nosso próximo, porque ele disse: faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse em Mateus, capítulo 8, verso 11 e 12. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó
no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Essa passagem eu entendia que o Senhor estava falando sobre judeus e gentios, onde os judeus, os descendentes físicos de Abraão, seriam os filhos, e os que viriam do Ocidente e do Oriente seriam nós, os gentios, e não pertencemos fisicamente aos descendentes de Abraão. Porém, não é bem assim. O Senhor revelou ao meu coração que se trata de aqueles que estão na casa de Deus, que têm o conhecimento da palavra de Deus. E os que viriam do Ocidente e do Oriente seriam aqueles que ninguém dá nada por eles, que estão longe da presença de Deus, os perdidos. Porque Jesus disse que veio buscar o que está perdido. Ele não veio para justos, mas para pecadores.